Comigo, por gentileza, no Salmo 133. Salmos 133. O Salmo 133, ele diz assim: ó, quão bom, ou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Olha essa expressão aqui, irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida. A bênção e a vida para sempre. Nós estamos com tempo bom hoje. Eu queria repetir com vocês juntos. Vamos lá, é só 3 versos. Vamos começar de novo? Juntos agora? Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra. Tua palavra é essa verdade absoluta, sobre a qual nós vamos compartilhar agora. Por isso eu peço a Deus, fala conosco, cada um de nós. O Senhor falou comigo essa semana enquanto ruminava, saboreava e lia, relia e orava sobre esse texto. E agora Deus ministra, como o Senhor ministrou tão forte hoje, pela manhã aqui, no primeiro culto. Continua tratando conosco. Também nessa oração, abençoamos os nossos jovens. Creio que agora à noite deve ter mais de 200. Ontem tínhamos 250 jovens à noite lá. Abençoa nosso acampamento, abençoa toda a equipe que está trabalhando lá, cozinhando, servindo de segurança, de auxiliadores, de apoio, para que esse lindo acampamento esteja acontecendo e que esses 200 e tantos jovens estejam ali, separados desse momento do carnaval aí fora. Te louvamos por essa igreja e te louvamos por esse momento em nome de Jesus. E todos digam: irmãos, alguém disse, eu não me lembro quem foi, mas alguém disse em algum momento, que o único exército que mata os seus soldados somos nós. Não é uma palavra boa de se ouvir, mas é uma verdade. Você não escuta católico falar mal de católico. Você escuta crente falando mal de crente. Você não escuta um macumbeiro criticando outro macumbeiro. Você escuta pastor criticando outro pastor. Nós precisamos começar a pensar sobre isso, porque nós, às vezes como igreja, achamos que vamos lá, fazemos nossos cultos poderosos, e falamos em línguas, e vibramos, sentimos uma presença de Deus, porque toda vez que a gente pede, Ele se manifesta, e que a gente está resolvido, e não é bem assim. Eu quero hoje, com a graça de Deus, hoje é Santa Ceia, trazer uma palavra doutrinária para a igreja. Não é uma palavra muito fácil de ouvir, mas é uma palavra necessária. Queridos irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Às vezes nós paramos para pensar sobre ameaças que podem acontecer contra a igreja. Eu estou com 61 anos de idade e nós estamos agora fazendo, né, Solange? Acho que 37, é isso que nós vamos fazer agora, de ministério integral, enviado por essa igreja nos enviou. Há 37 anos atrás, pastoreamos 5 cidades aqui no estado, e essa igreja nos trouxe para ser pastor dela, um negócio assim bacana, né? Eu conto isso com alegria, algo inusitado, e que me honra muito. E nesse tempo a gente viu muita coisa que pode destruir uma igreja, prejudicar uma igreja. E aí uma delas, quem sabe, a gente vai pensar assim na perseguição, por exemplo. Perseguição, presbítero, alegria de vê-lo aqui. Perseguição pode prejudicar uma igreja. Lógico que pode.
Mas às vezes a perseguição acaba até melhorando a igreja. Porque se você pegar o livro de Atos, você vai ver que o tempo que a igreja primitiva mais cresceu foi o tempo da perseguição. A perseguição, ela peneira. A perseguição, ela qualifica as pessoas. Ela identifica aqueles que são realmente fiéis. Porque muita gente na perseguição desiste. Na perseguição para. Outra coisa que pode ameaçar a igreja, e isso é preocupante sem dúvida, é a heresia. Quando se cria algumas heresias. Eu falei hoje pela manhã para o povo que estava aqui, que eu já vi tanta coisa nesse tempo de ministério e nesse tempo de igreja, porque eu tenho 61 anos de vida, 61 anos de igreja. Eu nasci dentro da igreja, tive esse privilégio. Sou criado, como diz a turma, não existe berço evangélico, né, doutora? A senhora que traz as crianças à luz, né? A doutora nunca nasceu ninguém em berço evangélico. Ela já tem mania, né, doutora, de falar assim, né, Márcia? Nasceu no berço evangélico. Mas eu nasci dentro da igreja. Então eu vejo tantas situações, e uma delas, a heresia realmente é preocupante. A gente já viu tanta coisa aí que a igreja estava indo bem, de repente surge uma ideia na cabeça de um líder, e ele começa a passar aquilo para a igreja vai minguando. Há um tempo atrás aí, bem atrás, e não aqui, eu estava pastoreando, acho que nós estávamos em Mogi Guaçu, se não me falha a memória. Pastoreamos aquela cidade de Mogi Guaçu por 6 anos e tanto, e eu vi uma coisa entrando em Mogi Guaçu, pastores que diziam que o certo era pregar olhando para o púlpito e não para o povo, virava a costa para o povo. Eu vi pessoas que tiravam o sapato e diziam que no altar deles só subia se fosse descalço. E assim por diante. E isso vai entrando na igreja, minando a igreja, criando ideias erradas, né? Enfim. Mas mesmo assim, a heresia, por forte que seja, ela não destrói a igreja. Lá nas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo tinha preocupação, que algumas heresias estavam entrando nas igrejas que Paulo fundou como apóstolo. Outra coisa que, sem dúvida nenhuma, pode destruir a igreja é o pecado. Nós somos pecadores, né, irmão? É lógico que nós somos pecadores, mas nós não somos pecadores consistentes, né? Ou seja, aquele que está caindo sempre no mesmo pecado, no mesmo erro, no mesmo buraco. O pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente. Ele não pode ser uma coisa natural, normal, e aquilo virar regra, não, eu sou falho, eu sou fraco, a carne é fraca, aquelas desculpas todas. Então o pecado pode destruir uma igreja, porque se ela não for trabalhada nisso, cuidada nessa área, o pecado vai entrar e vai trazer um grande prejuízo, e líderes vão viver em pecado, enfim, e assim por diante. O pecado pode, sem dúvida nenhuma, destruir uma igreja. Mas dessas coisas, e eu iria longe aqui, porque nós teríamos muito assunto para falar de ameaças contra a igreja, eu não tenho dúvida que uma das ameaças mais terríveis contra a igreja é a desunião. Por isso hoje decidi falar sobre o poder da unidade, falar um pouco sobre o que é unidade, pelo menos pensando biblicamente com vocês o que é a unidade, porque é isso que vai nos fortalecer ainda mais. Se nós formos, e Deus tem nos dado graça de ser, mas a gente pode melhorar isso, se nós formos cada vez mais unidos, nós podemos enfrentar pecados, porque quando um irmão ou uma irmã, você perceber que ela está entrando em pecado, você vai ajudar aquela pessoa. Você não vai acusar, porque quando uma igreja é unida, ela quer ajudar o soldado ferido. Não é isso, Anderson? O saudoso Zé Caipira, né, irmão? Saudoso Zé Caipira, que vinha aqui e cantava o soldado ferido, lembra? Uma das canções dele, que é de um pastor aí, pastor Júnior, né, da Assembleia de Deus, se me falha a memória, cantor Júnior. Por quê? Porque quando nós estamos bem, nós podemos ajudar os outros. Só pode ajudar quem está bem. Quem não está bem não ajuda, adoece junto. Então, quando nós temos uma vida de unidade, e estamos na mesma visão, na mesma obra, no mesmo sentimento, nós vamos abençoar pessoas. E no nosso caso não é fácil, nós precisamos cuidar bem disso. Agora, hoje nós estamos com um número menor, reduzido, nós temos o acampamento acontecendo, gente viajando, aproveitando o feriado.
Mas a última ceia nós passamos de 800 pessoas aqui, só da ceia. Servimos ceia para mais de 800. Então a gente acredita que com a Quarta da Fé e outros movimentos, umas 1000 pessoas novamente estão passando pela igreja. Agora imagina o que é cuidar de 1000 pessoas. Você não pode pegar isso, 800 mil pessoas, e dar na mão apenas do pastor. Embora tenha o pastor Jairo, tenha o pastor Aline, né, pastor? Está todo mundo chamando você de pastor Aline, né? De outros pastores que tem uma equipe de pastores. Vocês viram aqui quantos pastores, né? Esse tempo nós fomos presentear os pastores aqui, acho que deu mais de 20, deu 23 pastores e pastoras conosco aqui. Mas mesmo assim, a grande maioria são pastores que estão lá na lida do dia a dia, e eles podem estar conosco apenas nos cultos da noite. Agora, se cada um de nós tivermos essa ideia, essa visão de estarmos unidos como o texto nós lemos, a nossa vida e a nossa igreja vai melhorar e muito. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em João 17, 21. Para quem não sabe, João 17, 21, perdão, para quem não sabe, João 17, pega como tarefa de casa. Você está lendo a Bíblia, mas não sabe que texto vai ler hoje? Você tem o costume de ler a Bíblia todo dia? Pega essa semana, João 17, capítulo todo. Eu vou ler o verso 21 por causa do nosso tempo, nós temos a ceia. Eu quero falar longamente hoje com vocês, um bom tempo sobre esse tema. Mas aqui no verso 21 diz assim, ó irmão, quem está falando aqui é Jesus. Essa oração aqui, do capítulo 17 e do verso 21, é uma oração que Jesus fez. Então, queridos, aqui no capítulo 17, verso 21, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Irmão, diga comigo, se Jesus deseja que a sua igreja seja unida, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também que eles sejam em nós. Agora, essa última frase de Jesus é o que nos identifica, irmão. Eu vou sair lá fora de terno e gravata e com uma Bíblia, as pessoas vão dizer assim, é crente. Mas será que eu quero ser reconhecido lá fora como um crente, um cristão, por terno, gravata e Bíblia debaixo do braço? Claro que não. Porque eu já vi gente com gravata, terno, com Bíblia, andando lá na frente, a mulher puxando 3, 4 crianças atrás, tentando alcançar o marido, um negócio esquisito para quem está saindo da igreja. E aí até me diz, olha, vai indo crente. Esse não é o projeto da unidade para que o mundo creia. Se o mundo não vê unidade entre nós, o que nós vamos pregar lá fora, irmão? E, como eu disse, pega como tarefa de casa, o tempo não dá, mas você vai ver que esse texto aqui, para que sejam unidos, unidade, ele é repetido várias vezes nessa oração do capítulo 17. Várias vezes. A palavra unidade aparece aí. Aqui há uma preocupação de... Irmãos, isso aqui é uma oração de Jesus. Interessante isso. A gente ora por tanta coisa, né, pastor? Antônio Carlos, pastores, família Natel. A gente ora por tantas... Mas Jesus orou, doutora Nasser. Jesus orou, irmão Edson, por unidade, Fernando. Jesus orou e disse, pastor Anderson, eu quero que todos sejam um, Pai. Que haja unidade. Porque Jesus via isso na dificuldade com os discípulos. Um querendo ser mais, um querendo sentar ao lado de Jesus na glória. Abra sua Bíblia comigo em Amós 3:3. É uma pergunta do profeta aqui. E ele diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não. Agora, preste atenção. A palavra acordo aqui, lá no original do grego, quando você
pesquisa o original, ele está ligado a junto, mas a sua raiz, a raiz etimológica, lá do início, do que viria a ser esse acordo, é a palavra sintonia. Interessante isso, né? O acordo aí está dizendo que quando eu tenho um acordo, eu tenho uma sintonia. Eu usei mais ou menos a seguinte expressão hoje no culto da manhã. Eu disse, irmãos, você está lá na sua casa, um irmão querido seu, um irmão da igreja, um parente, está lá em outra cidade, ou até em outro país, em outra cidade. E ele vê um programa lá na televisão de um pastor, uma música bonita, alguma coisa, ele gosta. Ele diz, se gosta disso, estou te ligando, assista, liga aí no canal. Vamos usar aqui o SBT, por exemplo. Liga aí no SBT e assiste. E ele liga e assiste. Um está numa cidade, pastor Edilene, e outro está na outra. Mas naquele momento, os dois estão na mesma sintonia. Isso é acordo. Só dá para andar junto se tiver sintonia. Mas deixa eu melhorar isso. Da palavra sintonia e da palavra acordo do original, também está ligado com a palavra sinfonia. E da palavra sintonia, sinfonia, também está ligada a palavra harmonia. Quem já foi assistir uma orquestra? Coisa linda. Foi no André Rieu? Eu fui no André Rieu. Um grupo de irmãos aqui, nos reunimos, fomos lá em São Paulo assistir o André Rieu. Gente, mas eu quero mostrar para vocês agora uma orquestra. Não é o André Rieu, mas é a maior orquestra filarmônica do mundo. Por que eu vou mostrar isso? Porque eu estou falando de acordo e de sintonia. Agora, recebe essa palavra, irmão. Está tão forte no meu coração. Espero que você receba essa revelação. Você vai perceber ali que começa um instrumento a tocar. Mas tem muita gente, irmão. A orquestra tem quase o número desse povo da igreja aqui hoje. Tem muita gente ali para... Aí depois daquela já começa o segundo. E o segundo não tira o brilho do primeiro. É lindo isso, né, João? Aí começa um terceiro instrumento. E os três juntos ficam mais bonitos ainda. E um não quer tocar mais alto que o outro. De repente está todo mundo tocando. E aquilo fica tão lindo, é lindo. Eu não sei você, mas eu amo orquestra, música clássica. E aí, de repente, irmão, aquela orquestra está tomando o som, o ambiente. E todo mundo está tocando. Ninguém está tirando o brilho de nenhum outro do músico da orquestra, membro da orquestra. E a orquestra está linda. E você olha para a cara você vai ver o regente. Até o regente está tocando um pouco aqui e mais orquestrando. E você vai ver a alegria dele. Dá uma olhadinha nisso. Dá para apagar a luz? Por favor, João, obrigado. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é muito lindo, gente. Esse é o maestro. É show, né, irmão? Lindo demais. Olha o maestro, que alegria do maestro. No momento é ele que está se destaque. Daqui a pouco começa o outro a se destacar, na mesma orquestra. Olha lá. Olha aí, agora entra esse trompete, né, eu acho. O maestro.
todos em sintonia, em harmonia. Ó, que show, né? Olha aí, ninguém é maior do que ninguém. Maior é a orquestra. Olha a vibração do fundo. É o maestro tocando alguma coisa lá. Fala a verdade, vocês estão com vontade de aplaudir, então pode aplaudir se quiser, não tem problema não. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Todo mundo junto. Together. É? Todos juntos. Estou gastando o inglês aqui, ué. Todos juntos. Por quê, irmão? Porque esse é o projeto de Deus para a igreja. Não é um melhor do que o outro, um maior que o outro, não. Agora, existem algumas características que a Bíblia fala da unidade. Ela não é fácil, não é, isso não é. Vamos ver a primeira delas, é amar e honrar, está lá em Romanos 12, 10. Dá uma olhada em Romanos, capítulo 12, verso 10. Acompanhe comigo, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é a expressão preferindo-vos em honra? É quando eu dou preferência ao outro. Eu dou lugar para o outro. É como aquela pessoa que está lá no banco do ônibus, ou do trem, ou do metrô, e sobe uma pessoa de mais idade, na mesma hora ela se levanta e dá lugar para aquela pessoa. Isso é preferir em honra. E às vezes nós não somos assim, como igreja, preferindo-vos em honra, porque nós que queremos às vezes ser honrados. Então esse é um dos princípios, uma das características, é amar e preferir honra, amar e honrar. Segundo é servir. Lá em Marcos, põe para mim, filha, por favor, Marcos 10, 43 a 45. E aqui é Jesus falando, irmão. Olha o que Jesus menciona: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. E o 45. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, outra característica importante de alguém que quer unidade é servir. Deus nos chamou para servir. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer na vida é servir alguém. Terceiro, sujeitar. Isso aqui é mais difícil, irmão. Se sujeitar a alguém. Efésios 5, 21, vamos olhar isso? Efésios 5, 21 diz isso: sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Só dá para sujeitar se for no temor do Senhor. Não é medo do Senhor, é respeito ao Senhor, é consideração ao Senhor. Aí dá para sujeitar. Mais uma situação: suportar e perdoar. É difícil? Claro que é. Colossenses 3,13, olha lá. Colossenses 3,13. Suportar e perdoar. 3,13, isso. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Suportar e perdoar. A palavra suportar vem de
peso, de carga. Acho que eu já contei algumas vezes aqui, mas não custa relembrar, né? Uma menina, 8, 9 anos, ela entra segurando o irmãozinho dela, carregando, mas o irmão dela está pesado, está obeso, e ela entra com dificuldade, ela não senta no sofá, ela cai sentada, por causa do peso do irmão. A família já conhece a menina, então não se preocupa com isso, mas a visita olha para a menina e diz: que isso, menina? Solta esse menino, você não está vendo que ele é pesado? A menina olha para a família e diz assim: é pesado, mas é meu irmão. Unidade é suportar. Tem gente que é pesado de carregar, irmão. Tem gente que não é fácil. E isso não acontece só na igreja, não. Acontece na sua casa, no seu emprego, no shopping, no time. Melhor não falar de futebol esses dias, né? Menos, né? Por que eu digo isso? Porque nós sofremos com isso. Nós temos dificuldade com essa área. Não é fácil suportar. Mas a Bíblia diz que é assim. Irmão, o que eu estou lendo aqui é Bíblia. Isso aqui é Evangelho. Suportar e perdoar não é fácil, mas é para fazer. Instruir e aconselhar, levar. Tem um texto que diz que uma das formas de estarmos unidos é levar as cargas uns dos outros. Escute isso, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu estava ouvindo essa semana a história de eu não sei quantos aqui já foram para a África, eu e a pastora fomos, mas nós não fomos lá na África do Sul, né, que tem os safaris, né? Não sei se alguém aqui já foi. Deve ser um lugar muito lindo. Nós fomos no Senegal, onde tinha os missionários. Fomos lá com os missionários. Mas lá na África do Sul, onde tem aqueles safaris que você vê na televisão, o guia estava trazendo aquele jipe, aquele jipe grandão, né, cheio de turista. E aí ele para assim embaixo de uma árvore que está à sombra e o leão vem. Imagine isso, pastor. O leão vem e ele diz assim: fica todo mundo quieto, ninguém sai do jipe, fica tranquilo, não vai acontecer nada. O guia diz isso. Aí o leão vem, cheira o pneu do jipe, dá uma volta, passa em volta do jipe assim. As pessoas dão até para tocar se quiser, mas quem vai ter coragem, né? O leão passa, depois de um momento ele deita, vai ali no canto e deita. Aí o guia fala: muito bem, agora bem com cuidado, tirem algumas fotos, mas ninguém desce do carro. E ele disse: se vocês estão preocupados com o leão, nós paramos embaixo de uma árvore de propósito, embora para pegar sombra para vocês, mas dá uma olhada. Quando os turistas olham, tem um leopardo deitado no tronco. Aí o cara falou: meu Deus, esse leopardo não precisa nem ele pular em mim, eu morro antes de cair, né? E se ele cair em cima de mim, já mata. Aí o guia diz algo muito interessante, escute isso, igreja. O guia diz assim: enquanto estivermos juntos, eles não nos atacam. Recebe essa palavra, porque essa palavra serve para Satanás. Enquanto a igreja estiver unida, Satanás não atacará seus filhos. Segredo nosso: unidade. Nunca fale mal do outro irmão, não. Porque graças a Deus, com o defeito dele está aqui. Ele podia estar lá fora te assaltando. Ele podia estar lá fora fazendo negócio errado com você, tomando dinheiro seu. Ele podia estar fazendo outras coisas terríveis lá, mas com os defeitos que tem, está aqui. Então vamos estar unidos e vamos ajudar para melhorar. Porque na verdade, irmãos, só entre nós vemos as diferenças. Não é Deus vendo diferenças. Por exemplo, a mulher vai fazer uma compra no mercado, né? Aí ela chega lá, ela quer fazer um purê na casa dela. Ela pega as batatas. Eu até pensei em trazer batata, mas não tinha batata em casa, não, Solange? Mas se tivesse, eu ia trazer. Eu sei como é que é. A mulher, eu não sou de compra, a pastora que é, mas eu tenho dificuldade com o mercado. Mas ela vai, aí ela pega aquela batata e olha, e aperta, aquele negócio. Aí pega aquela mais graúda. Mas às vezes, irmão, aquelas batatas daquele dia, elas não estão aquelas coisas. Aí escolhe uma ou duas graúdas,
E pega uma mais miudinha, mais mirrada. Mas pega também, porque vai fazer o purê, né? Aí você olha assim, tem uma batata graúda, bonita. Uma batata que não é tão bonita, menor, ou a outra está bonita. Mas a hora que ela descasca, cozinha, amassa, e quando você olha para o purê, não tem batata bonita e nem batata feia. Não tem batata maior e não tem batata menor. Tem um purê. Não tem ninguém melhor aqui. Nem maior, nem mais bonito, nem mais sábio. Aqui tem um lindo purê. Oh, aleluia! Isso é plano de Deus, projeto de Deus para a igreja. Irmãos, diga comigo assim: a unidade nos fortalece. Diga comigo assim: sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. O texto de Mateus 18, 19 é Jesus falando, e ele diz assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de, irmãos, olha a expressão aqui, qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Esse aqui é o texto da concordância, o texto da unidade. O texto diz assim: se dois de vós, agora imagine onde está um grupo grande desse. Jesus chega a dizer várias vezes: onde tiver dois ou três, porque onde tem unidade tem a bênção. Por isso que o texto que nós lemos termina dizendo: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que vem Salomão lá atrás, e na sua sabedoria, lá em Eclesiastes, que não é aquela sabedoria de provérbios, já é um homem pensador, já é um homem mais velho, já é um homem idoso, com os seus rompantes delírios, mas ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só por caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém tentar prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, diz o texto. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Unidade. Levanta a sua mão direita e diga assim: Deus nos chamou para a unidade. Caminhando para o final, existem algumas atitudes que impedem a unidade, que atrapalham a unidade. Primeiro, o egocentrismo. Hoje de manhã eu fiz um comentário que eu achei interessante, veio no meu coração na hora. Eu disse assim: nós às vezes nos alegramos de dizer que não somos mais idólatras. Nos orgulhamos de dizer que a gente não serve mais a ídolo, não nos prostramos a imagens. Mas às vezes, irmãos, tem tanta gente que deixou de ser idólatra e passou a ser ególatra. Porque deixou a idolatria, mas agora sou eu, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome. São pessoas que olham só para si e estão pecando tanto quanto. Então, quando o egocentrismo toma conta, é quando a minha opinião e o meu jeito de fazer é melhor do que o dos outros. Outro problema é competição. Em nome de Jesus, que não haja competição entre nós. Alguém vai fazer melhor, outro vai fazer mais devagar, outro vai fazer não tão perfeito, mas todo mundo precisa fazer. E quem erra, só erra porque faz. Não zombe quem errou, zombe quem não faz nada. Aliás, não zombe ninguém. Já que a unidade não zombe ninguém. Mas se tiver que reclamar, não reclame de quem fez e deu errado. Porque quem fez deu errado porque tentou fazer. Competição. Eu sou melhor, eu sou mais santo. Nós não temos isso entre nós. E eu louvo a Deus pela igreja do Evangelho Quadrangular, que não sai por aí publicando que somos a igreja mais santa, que aqui tem salvação. Louvo a Deus pela moderação da nossa igreja, pelo equilíbrio do nosso povo,
pela doutrina que aprendemos, que veio de Deus para uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, em 1922, lá na Califórnia, em Oakland. E agora, aquele templo lindo lá em Los Angeles. Porque foi assim que nasceu essa ideia do ministério de salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus, o ministério quadrangular. Não há competição, todo mundo tem que fazer. Tem lugar para todo mundo nessa seara. Começou esse ano aqui um grupo chamado Voluntários. Cadê o Filipão? Acho que o Felipe foi lá para o acampamento, né? Ele estava aqui. Ah, está aqui? Ontem ele estava lá no acampamento. O Felipe falou para mim que já chegou a 66, é isso? Foi até interessante porque ele disse, pastor, chegou a 66. Cada um pode ler um livro da Bíblia, né? 66. 66 voluntários. Aí tem domingo que você chega aí, parece que tem uma igreja lá fora, né? E tanta gente recebendo vocês. Ali, irmão, ali tem gente com talento para tudo. E ali que está se descobrindo quem vai para o louvor, quem vai para o ministério da palavra, quem vai para o ministério do diaconato, porque ali tem voluntário. Ninguém é melhor do que ninguém, é tudo voluntário. Tudo servo. Parabéns, Felipe, parabéns, equipe. É assim que nós precisamos trabalhar. Terceiro motivo que atrapalha a comunhão, a unidade, é o autopastoreio. O que é o autopastoreio? O autopastoreio é aquelas pessoas que estão lá na casa dizendo, não vou na igreja, porque eu não concordo com o jeito do pastor, eu não concordo com o jeito que se toca, eu não concordo com o barulho, eu não concordo com o jeito que aqueles diáconos agem, eu não concordo com isso. Não concordo com nada, irmão. E diz assim, deixa que eu mesmo me pastoreie, eu mesmo leio a Bíblia, eu mesmo tomo a ceia, compro o pão e o vinho e o suco de uva e tomo aqui em casa. Uma hora essa pessoa vai cair da fé. Porque não dá para viver separado. A segunda pergunta que eu faço para quem não gosta de ser pastoreado e quer o autopastoreio, como é que vai ser no céu? Não dá para viver junto aqui? Como é que... Vai ser terrível, que vai ter que passar o resto da eternidade com a gente lá, não vai ser fácil. Então é melhor fazer isso aqui, já ir treinando, né? Que Deus nos livre disso. Pessoas que não são ensináveis. Queridos, eu quero encerrar falando de uma assembleia que aconteceu numa carpintaria. E algumas ferramentas se reuniram e uma tinha queixa contra a outra. E o martelo disse, eu vou assumir a presidência dessa reunião aqui. Aí já veio uma outra ferramenta, o parafuso, e disse assim, não, eu não aceito que o martelo seja o presidente porque ele bate muito forte. Não precisa falar, mas você conhece gente que bate forte. E ele faz muito barulho, é a tal de pancada e barulho. Aí a lixa disse assim, não, mas eu não quero o parafuso também. Porque o parafuso é um tal de ficar dando volta, não chega em lugar nenhum. Aí o metro disse assim, não, quem tem que ser sou eu, porque a lixa é muito áspera. Você já lidou com gente áspera, irmão? Você se assusta porque você não está esperando aquilo e vem? É assim, é humano, é humanidade, isso é humanidade. Aí alguém disse, não, mas a lixa, eu também não aceito o metro, porque o metro tem a mania de medir os outros pela sua medida, pela sua... E enquanto eles discutiam quem seria o presidente daquela assembleia e resolver aquele problema entre eles, o martelo, o parafuso, a lixa e o metro, o carpinteiro entrou, tinha recebido uma encomenda e ele começou a fazer um móvel. E aí ele pega o martelo e bate aqui e coloca o parafuso certinho, e aí ele usa o parafuso e ele usa a lixa direitinho, usa o metro para medir, e quando termina o serviço, tem um móvel lindo, muito bem feito, lixado, pintado, o serviço do martelo perfeito, da lixa, do parafuso, do metro, e aí eles são colocados nos seus devidos lugares, o carpinteiro fecha a carpintaria, sai e ele diz assim, vamos parar de brigar. Porque todos nós somos importantes nessa carpintaria. Cada um de nós no seu lugar. Para dar a lixa certa, a batida certa, o parafuso certo. Escute isso e eu encerro. Nós estamos na mão também de um carpinteiro. E ele está fazendo um trabalho lindo com cada um de nós aqui. Aqui tem parafuso, tem lixa, tem metro, tem martelo.
e eu poderia achar até outras ferramentas, mas cada uma no seu devido lugar, fazendo o seu trabalho. E glória a Deus pela vida do carpinteiro chamado Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra é a verdade. E ela foi pregada. Tu sabes, ó Deus, de quanto eu ruminei essa palavra essa semana e como ela queimou meu coração. Que ela possa ter tido um efeito muito lindo aqui na vida dos irmãos. Nós tivemos ceia agora de manhã, estamos tendo ceia agora à noite, vamos ter ceia quarta-feira para aqueles que não puderam vir nesses cultos, vamos ter Santa Ceia lá no acampamento. E que o Senhor continue ministrando no nosso coração, na vida da igreja. E, ó Deus, nos ajuda a sermos unidos. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Se tem homens e mulheres abençoados aqui, e com muita vida pela frente, é porque vivemos em união. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar a pastora Solange, minha esposa, ela vai estar aqui comigo e nós vamos servir a ceia. E todos hoje servindo a ceia aqui para os irmãos aqui mesmo, né? Na parte de baixo da igreja. Então quero convidar também o nosso lindo e querido, vai estar uma elegância que só, nosso diretor aí. Que Deus abençoe, irmão. Deus abençoe essa equipe linda, pessoal aí que estão se dedicando no nosso diaconato. E eles vão servir a ceia do Senhor para nós. Nós vamos participar desse momento. Nós vamos nos preparar para ouvir uma linda canção. E eu quero apenas usar um texto